resolva, e a gente fala, Senhor, por que isso não se resolve na minha vida? A gente precisa entender que a graça de Deus vai estar lá. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo número 12, e vamos ler um texto de 2 Coríntios, também escrito pelo mesma pessoa, apóstolo Paulo. E eu queria utilizar esse texto para mostrar que a graça de Deus, essa graça que está conosco dia a dia, ela nos ajuda quando algo em nós está doendo. Isso tem tudo a ver com a nossa série de mensagens, encarando as nossas fraquezas. Porque há pessoas que durante essa série de mensagens, há coisas na sua vida que ainda não foram trabalhadas, e talvez no mexer você se sente assim, pastor, foi muito bom aquela série de mensagens sobre lascívia, mas é uma área da minha vida que eu tenho lutado, tenho orado, tenho pedido a Deus, tem me machucado, tem machucado a minha casa, eu não sei o que fazer mais. Como é que Deus vai me tirar da situação? O Senhor tem poder de me tirar? Claro que sim. Mas o que fazer enquanto o Senhor está trabalhando? Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nos traz um relato interessante da sua vida pessoal. Versículo de número 7 em diante, ele diz assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que de mim desviasse, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Nós não sabemos qual era o espinho da carne de Paulo. A gente ouve falar de várias especulações, mas tudo seria uma especulação. Paulo não revelou, Deus não nos revelou. Há pessoas que acham que era um problema de visão, outros acham que era um problema na sua vida pessoal, que se diz respeito a relacionamento, e isso atingiria até a sogra. Tem gente que acha que é a sogra. Paulo tinha um problema com a sogra, ele orou para Deus levar ela, e Deus não levou, e realmente isso Deus falou: minha graça te basta, você vai viver com a sua sogra. A gente não sabe, a gente brinca assim, mas Paulo tinha algo na sua vida que o perturbava. Algo na sua vida que ele, como um servo de Deus, uma pessoa que andava com o Senhor, que era usada por Deus, não queria aquilo na sua vida. Pense, por favor, nisso. Porque nós estamos falando, encarando as nossas fraquezas, e sermos libertos desses problemas, mas existem momentos na vida, e Paulo utiliza Paulo assemelha esse espinho na carne como algo vindo do diabo. Paulo, assim, ele é um mensageiro de Satanás. Será que era mesmo? Mas a verdade é que sempre o diabo vai tirar proveito, porque Deus a ninguém tenta. Mas o diabo sempre vai tirar proveito de alguma área que está te incomodando. A gente sabe que o diabo veio matar, roubar e destruir. E se existe uma área na sua vida que está te incomodando, mesmo que não venha, e vamos ser mais claros, por exemplo, a enfermidade. O diabo não colocou aquela enfermidade em você. Às vezes aquela enfermidade é consequência dos maus hábitos que você teve durante toda a sua vida. Amém? A gente às vezes fica pensando que tudo é do diabo. Mas o diabo, ele tira proveito dessa enfermidade que às vezes nos incomoda, ou incomoda o ente querido. E a gente sabe que ele acaba colocando aquilo numa situação, a gente, por exemplo, ministra a cura, ministra a libertação na vida de alguém. Existe coisa na nossa vida que ainda não foi curada. Eu me lembro de uma vez que o Senhor me deu um texto que Abraão e Sara tiveram que orar para o rei de uma determinada cidade, não me lembro agora exatamente em Gênesis onde está, mas que não tinha filhos. E Abraão não tinha filhos. Abraão não era um vencedor ainda naquela área. Mas Deus utilizou ele para ser um instrumento de bênção na vida daquele rei. Interessante, porque o diabo podia falar: para aí, você não vai orar por isso. Você ainda não está pronto, você não tem vitória nessa área. Mas, irmãos, a graça de Deus nos basta, amém? É a graça de Deus que nos capacita, amém? É a graça de Deus que nos coloca no lugar que estamos.
Nós não somos super-homens. Existe, sabe, um evangelho de super-crentes por aí. Você não pode aceitar enfermidade na sua vida. Você não pode ter problema financeiro. E pessoas que entram às vezes no nosso meio, ouvem isso. Se esse evangelho fosse pregado no nosso meio, graças a Deus que não. Somos transparentes, sabemos que temos problemas. Mas se imagine uma pessoa entrando num lugar como esse e falando, não, eu não consigo ficar no meio desse povo. Eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema em áreas da minha vida. E às vezes ela começa a se culpar, o que está errado na minha vida? O que está acontecendo comigo? O que eu fiz? E às vezes ela se sente uma situação oprimida no meio do povo de Deus, porque não encontra lugar, não consegue se abrir, não consegue declarar verdadeiramente que está sofrendo. E às vezes ela vive uma máscara, vive uma imagem que não é. Por quê? Porque se ela declarar, olha, eu não posso ir para aquele altar hoje, chorar, dizer que estou com problemas, porque aqui só tem vitorioso, aqui só tem vencedor, ninguém aqui tem espinho na carne. Sabe, queridos, isso é um evangelho não verdadeiro. Claramente a palavra de Deus diz que Deus não tirou. Paulo orou e Deus não tirou. E a gente fica pensando, Senhor, por que o Senhor manteve aquilo na vida de Paulo? Por que o Senhor permitiu que aquilo não saísse da vida? Preste atenção, porque Deus amou Paulo, mas Ele não poupou desse sofrimento. Jamais devemos interpretar problemas como sinal de desprezo de Deus em nossas vidas. Preste atenção nisso, porque às vezes você vai estar orando, ou não vai orar, está orando por algo na sua vida, e Deus ainda não realizou, talvez ainda está no tempo de Deus realizar, ainda às vezes está no tempo de Deus agir. E você às vezes fica pensando que Deus tem te desprezado, que Deus não tem te ouvido, que Deus não vai atender o seu clamor. Eu quero te dizer, queridos, neste período Deus está trabalhando na sua vida. Pastor, o que fazer? A graça de Deus te basta. A graça de Deus basta enquanto nós esperamos. Não sabemos se Deus, ao final do tempo, depois que Paulo escreveu isso, curou ele ou tirou esse problema da vida dele. Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que existem coisas na sua vida que nós iremos levar para a glória. E no caso de Paulo, Paulo sabia. Nós lemos as cartas de Paulo e a gente sabe, Paulo tinha uma atitude bem arrogante. Paulo, tudo ele era o maior, até o maior pecador era Paulo. Quando ele ia se citar, até como pecador, ele era o mais. Você conhece gente assim? Quando ela vai falar, ela é a mais tudo. Você fica até com vergonha, você fica perto dela assim, poxa, estou até humilde, ela é tudo, ela é mais. E Paulo era mais ou menos um tipo de pessoa assim. Ele era aquele que era o maior pecador, era o maior dos apóstolos, era o que maior teve revelação, que foi no maior céu. E Paulo tinha tudo isso. Aí Deus falou assim, Paulo, eu vou deixar esse espinho na sua carne para você não se exaltar demais, para você ficar humilde. Existem coisas na minha vida e na sua vida que está aí só para Deus nos manter humildes, sabia disso? Só para Deus nos colocar num lugar que Ele... Porque se Deus der o carro que você quer, ninguém te aguenta. Vai entrar na igreja assim, ó. Paz, irmão. Hoje entra assim, para ninguém te ver, rapidinho, estaciona o carro, encosta e desce. Paz, Senhor. Mas se ganhar o carrão que quer... Hoje não convida ninguém para ir na sua casa, porque é uma casa humilde, uma casa simples, talvez um apartamento. Ninguém pode ter comunhão com você na sua casa. Mas se comprar aquela casa, irmãos, a paz, vem para a minha casa. Vamos ter um jantar aqui hoje. E Deus, para nos manter humilde, fica aí no apartamento por enquanto. Fica dirigindo esse carrinho por enquanto. Porque existem coisas em nós, queridos, que são fraquezas. A gente estava falando sobre orgulho. A gente estava falando sobre áreas da nossa vida. Sabe, eu estava um tempo atrás pensando com a minha esposa. Eu tinha um carro que eu quase batizei ele também de leprosinho. O teto dele, ele era rebaixado, mas era o forro de dentro. E nós vivíamos com aqueles pininhos de taxinha pregando para ele não pregar na nossa cabeça. Aí ele era cheio de taxinha em cima. De vez em quando as taxinhas caíam e pum, no banco você sentava. Assim, E eu fui 2 anos para Marim com esse carro. Na época, ninguém falou que Deus era fiel na minha vida. Sabia disso? A gente acha que a fidelidade de Deus só funciona quando as coisas são boas. Irmãos, a fidelidade de Deus é na minha vida, mesmo quando as coisas parecem não serem boas. Amém? 2 anos dirigindo o Aldinho velho para Marim, feliz da vida. Não tão feliz, né? Alegre, grato a Deus. Mas quando você compra um carrinho um pouco melhor, todo mundo, mas pastor, Deus está sendo fiel, onde é a bênção? Irmão, a bênção é a mesma do carrinho velho. A graça é a mesma do carrinho velho. É tudo a mesma. Mas foi um período que Deus precisou trabalhar alguma área na minha vida.